Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este traidor de Cybertron. Esse aqui é a figura Studio Series, número não existe mais. Eu vou mostrar na caixa daqui a pouco. Ele é uma figura muito interessante, inclusive estou muito feliz aqui de trazer ele para vocês. Eu não esperava que eu fosse conseguir ele tão cedo. E bora para o review. Essa é a polêmica caixa do Studio Series do Sentinel. Não somente ele, como também todos os outros novos Studio Series que estão saindo. A partir desse momento parece que a Hasbro adotou esse tipo de caixa, né? E parece que eles vão fazer isso a partir de agora. Mas minha opinião em referente a essa caixa, eu não curti tanto, porque tirou um pouco da estética única da Studio Series, como a numeração não existe mais, então a gente não pode mais chegar e falar, esse aqui é o Sentinel número 100 e tal, 120, não sei o que. Não, agora é o Sentinel só, Sentinel Studio Series, já era. Eu achei isso um pouco chato. Eles poderiam continuar, pelo menos aquele lado, né, na lateral, cortar aquele azul que eles tinham aqui e botar o número da figura e a arte um pouco mais para baixo. A caixa em si é bonita, só que pelo fato deles terem colocado esse mesmo padrão de caixa em todas as outras linhas, se você for notar, Age of the Prime está assim, algumas figuras básicas, como a linha de Earthspark tá assim. Então eu acredito que tirou um pouco da estética, né, da Studio Series, tirou um pouco disso. Mas no geral, ele tem uma arte bem bonita, do modo alternativo e do robô. Isso é um ponto positivo, porque a Studio Series usava o render, né, do filme, ou ela pegava qualquer render que existisse e botava na caixa e ficava esquisito, que eles estão fazendo uma arte e estão colocando. Eu achei bem bacana. Aqui ele é Voyager Class. Mais informações da figura. E aqui outra arte dele bem bonitona. E bora falar da figura, que é o que realmente interessa. Aqui está o grandioso Sentinel Prime, o antagonista, né, de Transformers One. Inclusive esse aqui é a melhor versão em brinquedo até agora do Sentinel. Tem a versão de Block-Is, só que aquela coisa, não se transforma e tal. Esse aqui eu acho mais interessante por se transformar e por ter a mecânica, né, de ter o Super Mode, que eu vou mostrar mais pra frente. E assim, minhas primeiras impressões com esse Sentinel na internet eu achei um pouco esquisito, porque eu achava ele muito pequeno. Comparado aos outros Transformers One, ele parecia ser do mesmo tamanho. Só que compensou bastante no peso. Ele é uma figura muito pesada, muito densa, né? Então o plástico dele é um plástico mais consistente, assim, que parece ser mais resistente. Tem algumas partes aqui que me parecem ser frágeis, eu vou mostrar mais pra frente. Mas no primeiro momento, a qualidade dele é ótima. É um bom plástico. A pintura também, eles capricharam muito bem na pintura, na escolha de cores, né? Até porque esse Sentinel, ele não é pintado, né? Eles conseguiram equilibrar a quantidade de cor dos plásticos, né? Por exemplo, aqui atrás é esse amarelo, aqui também. Aqui a perna é azul e o único lugar que é pintado mesmo é essa parte aqui, ó, que é o azul, um azul mais clarinho, e aqui no joelho, que é um prateado. E acho que aqui também na mão e o peitoral, mas é tipo pouca coisa mesmo, né? É questão de detalhes, porque eles souberam equilibrar bem, e também a cabeça. Mas em relação à pintura, não tem nada a reclamar desse Sentinel. Eu gosto até assim quando as figuras são mais básicas, sabe? Em questão de pintura no plástico e tal. A escultura também não tem o que falar, tá impecável. Inclusive vou mostrar aqui pra vocês a cabeça um pouquinho mais de perto. A cabeça lembra bastante o que a gente viu no filme. Se bem que não é tão difícil, né, fazer uma head sculpt, uma figura no geral baseada em animações, né? Acaba ficando bem fácil. E bom, aqui atrás, de lado, ele tem esse keyboard, né, que é accurate, porque no filme ele tem essas duas capas, né, que seria uma referência, eu acredito que seria uma referência ao Sentinel do Bayverse. Não me incomoda tanto, é aquela coisa, quando o keyboard é accurate e fica camuflado de uma forma bonitinha, ok, perfeito. Mas agora tem uns keyboard que é tenebroso, né, o caso do Mirage é triste. Ele também tem esse keyboard aqui da parte da frente do avião, não me incomoda também, assim, fica aqui, não aparece aqui na frente e tal, fica perfeitinho.
Bom, as articulações dele são articulações padrão de Voyager, né? Eu achei até um pouco simples demais. Ele tem a cabeça é articulada. Inclusive, eu achei essa articulação muito legal, porque eles fizeram uma engenharia aqui na cabeça. É 360, só que é muito duro, eu não vou girar não. Ele olha pra cima também. São duas articulações separadas. O braço gira, vai pro lado, gira aqui no cotovelo, ele dobra. E eu achei que ele tivesse articulação no pulso, mas ele não tem. Ele tem a cintura, articula bastante. O pé vai pra frente, vai pro lado, não é ball joint. Tem o joelho e tem a articulação, né, do pé, aquela articulação extrema, né, que é a favorita de muitos. E também ele tem articulação na asa, né, dependendo de como você quiser deixar na prateleira, ele pode, se você pode deixar a asa assim levantada para cima, ou um pouco para trás, ou um pouco para frente. Eu gosto de deixar ela assim, ó, meio termo. Bora fazer algumas comparações. Vou trazer aqui duas figuras de Transformers One, que é o Megatron. Megatron que é incrível, né? Uma figura que eu acho muito bacana. Inclusive, se vocês quiserem review dele, comentem aí. O Optimus Prime, que é o queridinho de muitos. Essa figura também é muito boa, né? Não tem como não ser o queridinho. Eita, caiu. E como meio de comparação, eu trouxe um Voyager pequeno, né? Que é um Voyager... Pequeno não, baixo. Porque ele é grande, só que ele é baixo. Que não é o caso do Sentinel. Ele é um Voyager baixo, só para vocês terem uma noção do tamanho do Sentinel. Bom, já tocando no assunto do tamanho, esse Sentinel tem de altura aproximadamente 14 centímetros, 14,5. Isso foi uma das polêmicas aí que deu, não só com esse Sentinel, mas também com algumas outras figuras, por elas serem falsos Voyagers, né? Que é praticamente um Deluxe sendo vendido como Voyager. Então isso acabou decepcionando bastante gente, mas nesse Sentinel eu até entendo, porque ele tem uma certa mecânica que deixa ele como Voyager mesmo. Inclusive o Super Mode dele fica com o tamanho de Voyager, ele fica grande, muito grande. Inclusive eu já vou transformar aqui no Super Mode, é bem simples, só para mostrar para vocês. Primeira coisa, a gente vai levantar os ombros, levantou, puxou aqui os canhões, abaixa o peito. Aqui na cabeça, vocês levantam um pouquinho, porque facilita na hora de vocês puxarem a máscara. Fecha e abaixa a cabeça. Aí a gente puxa os dois braços, entorta um pouquinho aqui o peito. Essas placas amarelas a gente abre, puxa esses canhões, né, esses atiradores, eu não sei o que é isso. Do outro lado também. E o propulsor. O propulsor é bem simples, a gente tira aqui de dentro do pé, que ele fica aqui embaixo, e abaixa a pontinha do pé. Tira de dentro do calcanhar, né? E para dar um charme, né, para deixar igual ao filme, a gente levanta aqui um pouquinho as asas. E tá transformado o Sentinel Prime no seu Super Mode, que é o modo que ele aparece lá no filme. O modo que ele atira em todo mundo. Aquela cena no filme eu achei muito da hora. Inclusive esse Super Mode tá bem fiel ao que a gente vê no filme. Tá igual, idêntico mesmo. E antes de falar do Super Mode, eu vou mostrar aqui pra vocês os acessórios. Esse escudo. E também acompanhado com essas duas pistolinhas, algo do tipo, parecido do Rails, dos Seekers. Bem simples mesmo. Aí, no caso, a gente pode encaixar aqui. E eu gosto de deixar assim. E a gente pega esse quadradinho aqui, ó, esse encaixe, para encaixar nesse pino. Bem simples. E aí ele fica assim. Eu preferia que fosse a lâmina, né, porque esse escudo e essas arminhas não aparecem tanto no filme. A lâmina seria bem mais interessante, bem mais bonita. Até porque
Por exemplo, se uma criança, alguém quiser brincar, já tem os canhões, né, para servir como arma. Então seria interessante uma espada, né, algo afiado para um material manual pro brinquedo. Mas esse escudo também eu não achei ruim não, até porque eu achei grandinho, até eu achei que ele fosse pequeno. De primeiras impressões eu achei que ele fosse bem pequeno, mas na verdade ele tá no tamanho certo. E agora falando de verdade do Super Mode. Cara, esse Super Mode é incrível. Eu acho que o charme, assim, o ponto principal desse Sentinel é ele se transformar nesse Super Mode que ficou tão lindo, tão espetacular. E assim, é fiel ao filme, sabe? Pra mim é impecável o que eles fizeram aqui. E eu acho que também tem aquela parte deles conseguirem se aproveitar por ele ser uma figura cybertroniana e não prejudicar tanto o veículo, né? E aplicar todo esse mecanismo, essa engenharia que ficou sensacional. Eu vou trazer aqui já algumas figuras para comparar. Eu não vou mostrar as articulações porque é a mesma coisa bem básica de quando ele estava normal. O Megatron, já perceberam que deu uma diferença, ele ficou enorme, enorme mesmo. O Optimus, as mesmas figuras mesmo. E também o Ironhide, né, pra gente ver. E aqui a gente já percebe que ele ficou maior que o Ironhide no tamanho, né, na questão da altura. Ficou bem grande comparado ao Ironhide. E de tamanho dele, ele tem aproximadamente aqui os seus 16,5. Até a pontinha ali da asa ele vai ter uns 19, que não tá aparecendo na câmera, mas ele tem uns 19 e pouco. Então, assim, já tira a dúvida de bastante gente, inclusive uma dúvida que eu tinha, porque eu tinha, assim, um certo preconceito, né, com esse Sentinel. Não só com esse Sentinel, mas com as figuras no geral que são Voyagers e tem tamanho de Deluxe. Eu achei que seria um absurdo pagar um preço caríssimo nesse tipo de figura, mas esse Sentinel compensa nesse Super Mode, porque além de deixar a figura com tamanho de Voyager, né, que é o que ele realmente dá essa aparência ameaçadora, né? E um detalhe que eu gostei bastante foi essa máscara. Pra mim, isso aqui ficou muito interessante porque eles conseguiram adicionar essa máscara, né, saindo de dentro do peito dele e não prejudica a articulação. Você consegue mexer aqui, ó, articular normal e não prejudica, entendeu? A máscara fica. Eu achei isso aqui genial, gente. Isso aqui é muito bom mesmo. Outro detalhe bem interessante desse Sentinel é os canhões, né, do braço. E assim, eu achei que foi uma boa estratégia, só que talvez seja só uma frescurinha minha mesmo, mas é que não parece tanto um canhão, né? Porque você consegue ver o pulso ali, a mão dele. Se eles fizessem alguma mecânica de pegar essa parte aqui do braço, invertesse aqui dentro e saísse uma bolinha de canhão, como se fosse o propulsor, sabe? Pra dar uma disfarçada, seria mais interessante, mas eles quiseram deixar assim mesmo, mas também tá ótimo. Assim já dá um bom destaque pra figura. Mostra que eles se preocuparam em fazer uma coisa diferente, não mais do mesmo. Chega de falar de Super Mode, agora vamos falar do modo jatinho dele. Primeiro a gente recolhe aqui, a gente vai praticamente desfazer o Super Mode, metade, né, porque a outra parte a gente ainda precisa. Abaixou o peito aqui. Agora a gente vai recolher aqui os atiradores. Aí o propulsor a gente vai colocar mais pra dentro ainda do pé. Desse jeito. Aí a partir disso a gente já pode juntar o pé. Deixar ele assim. Aqui a cabeça a gente vai ter que girar, porque senão ela aparece embaixo e fica bem esquisito. A gente gira assim para esse lado. A gente pode já abaixar as asas e também a gente desencaixa aqui, ó, que tem um encaixezinho. A gente desencaixa, desce e encaixa aqui. Mesma coisa do outro lado. Desce e encaixa. E a gente já pode desencaixar essa parte do peito
E aqui que tá uma das minhas maiores, não decepções, mas reclamações da figura. Porque pra mim, eu tenho a impressão de que essa parte aqui parece ser muito frágil mesmo. E também, aqui também tem outra coisa, outra reclamação minha. Mas enfim, eles colocaram essa baldinte que sai diretamente do braço e dá a impressão que vai quebrar, né? Que quebra mais fácil. Mas é só tomar todo o cuidado possível que assim, o plástico da figura é mais denso, né? Mais diferente do que os outros Voiders. Então pode ficar tranquilo, mas ainda assim com aquele cuidado. A gente vai deixar os dois lados assim pra baixo. Aí aqui a gente já pode levantar o que é a frente da espaçonave. Inclusive tem esses encaixes aqui que a gente vai encaixar nesse quadradinho aqui. Então é só levantar. Pronto. E aqui a gente pode pôr pro lado, levanta, puxa. E tem esses dois pininhos aqui que vão ser encaixados aqui nesses dois encaixes. Pronto. Agora, tem esse encaixe que vai ser encaixado aqui dentro. Coisa simples. Só pegar e encaixar. E tem esse retângulo, né, que vai ser encaixado nesse pino. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Encaixa aqui em cima e encaixa aqui. Do outro lado desencaixou. E por último, a gente vai levantar, né, essas partezinhas. Esse é Sentinel Prime em seu modo alternativo. Ele vira uma espaçonave bonita, inclusive me lembrou bastante o Decepticon Psychonus. O formato, né, é bem semelhante, principalmente aquele da IDW. Inclusive uma coisa que eu tô notando agora, parece que tem dois tons diferentes de amarelo, né? Eu fui perceber isso agora, literalmente agora. Mas enfim, não estraga tanto a figura. No geral, essa figura, o modo alternativo dela é uma espaçonave genérica, mas não é feia, eu acho que é até bonitinha. Tem alguns detalhes assim que lembra uma espaçonave terrestre, como um cockpit, né, essas partes aqui. Mas no geral é bem bonita, né? Só que me remete muito a uma coisa genérica. A parte do robô aparece todinha aqui embaixo, mas isso não é um problema só dele. Todas as espaçonaves, né, tendem a ter esse tipo de problema. E assim, é a mesma coisa, a questão de pintura é a mesma coisa do robô, não muda. Eu gostei que eles pintaram essa arminha aqui, ficou bem interessante. A gente vai pegar esse encaixe e colocar aqui. E os canhões, os mini rails, tem esse pequeno pino que é para ser encaixado aqui. Inclusive tem até um formato certinho aqui, ó, para encaixar. Fica desse jeito. Assim, esses no rails aqui na frente eu achei que ficou bem bonito, deu um destaque melhor aqui pra frente. Só que o que eu não curti mesmo foi isso aqui. Então normalmente se eu for fazer stop motion, algo do tipo, provavelmente só vou deixar os no rails porque enganou mais, né? Ficou bem mais bonito. Mas no tamanho, o tamanho dela, ele tem, né? A nave tem os seus 21 centímetros e 16 de uma asa para outra, da ponta da asa. E como meio de comparação, eu vou usar aqui o Megatron de Transformers 1. Eles ficam num tamanho legal ali. O Optimus Prime. E por fim, o Soundwave. Só que não é o Soundwave de Transformers 1, mas é o Soundwave de Bumblebee Movie, mas eu trouxe ele porque ele é um Voyager pra vocês terem uma ideia, né? Pra vocês verem que o Sentinel transformado fica bem grandinho comparado a outros Voyagers. E também esse Soundwave aqui lembra bastante, né, o modo alternativo do Soundwave de Transformers 1. Essa foi a revisão do Sentinel Studio Series. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão.
já deixa o like para mim saber que vocês estão gostando. Se vocês quiserem dar alguma sugestão de figuras, como os que eu mostrei aqui, em comparação ou outras, vocês podem deixar que eu vou trazer com certeza. E se inscreva no canal para saber sobre mais atualizações do canal, mais conteúdo. Sempre estou trazendo novidade. E foi isso, e até a próxima.